Vamos lá, então hoje na nossa tutoria de aula prática, a gente vai discutir alguns experimentos, né, vocês já realizaram ou vão realizar ainda, né, depende aí de cada aluno, o que vocês fizeram. Eh, a gente vai estudar um pouco da fisiologia das plantas, né, nas 2 outras práticas a gente estudou mais a morfologia, né, de fungos, briófitas, pteridófitas, flores, frutos. E hoje a gente vai estudar um pouco de fisiologia, como que as plantas respondem a diferentes estímulos, né, como que elas, são induzidas a terem suas sementes germinadas, quais são, os fatores aí que promovem aí a dormência da semente, a quebra da dormência dessa semente, como que a luz interfere no desenvolvimento da planta. Então a gente vai ver várias coisinhas aí sobre a fisiologia em apenas alguns experimentos, tá. Os experimentos são simples, mas quando a gente realiza, vocês principalmente que realizam poucas vezes, parecem muito trabalhosos, né, porque a gente vai fazer vários experimentos, várias na verdade são os 3 experimentos, mas a gente faz vários tem que montar em várias etapas, né, são vários procedimentos. Então isso às vezes nos deixa meio perdido e a gente põe na cabeça que é muita coisa para ser feita. Mas quando a gente pega para fazer, a gente vê que em 1 hora e meia, dependendo de até menos tempo, a gente consegue montar esses experimentos. Eh, não sei se vocês já tiveram outra oportunidade de fazer isso, né, um procedimento parecido como esse, de montar os experimentos em casa. Mas é primordial que a gente tenha uma certa organização, né. Então, primeiro, ler a atividade toda, preparar os materiais. Tendo os materiais em mãos, a gente monta os experimentos. Sabendo como observá-los, de quantos em quantos dias, qual o tempo que eu vou levar para observar, qual é o ambiente onde eu devo deixar cada experimento. Então, a gente já se programa, né. Então, eu vou observá-lo. Se eu trabalho, eu vou observar em determinado horário. Então a gente tem que se programar para tentar atender os objetivos de um experimento. Isso qualquer pesquisador faz na sua atividade de pesquisa, tá? Então é um momento de vocês experimentarem mesmo, sentirem-se como cientistas, né, como na atividade aí de descoberta, tá? Então a minha participação na atividade de hoje vai ser mais de instrução, mais para a gente instigar um debate, e a parte mais trabalhosa vai ficar com vocês, não tem jeito, né. Vocês vão praticar e, além disso, vão analisar os resultados e propor uma explicação para isso. Então a minha função aqui hoje vai ser mais de orientar o caminho de vocês. Mais ou menos o que vocês vão fazer, eu não sei se já tem alguém fazendo ou se alguém já fez, um TCC, tá. Então eu vou orientar o trabalho de vocês para que vocês cheguem ao objetivo proposto. "Ah, professor, eu fiz o experimento todo, mas aí agora eu estou vendo aqui na aula que você explicou e eu fiz bem diferente. Não era isso que eu não fiz o que era para ser feito, eu fiz errado". Bem, tem 2 alternativas: ou você refaz o experimento, ou apresenta o seu experimento, mas com as suas análises, com as suas, perspectivas. "Ah, de acordo com o meu experimento, eu não consegui chegar ao objetivo proposto, porque eu não fiz determinada observação". Ou "o meu experimento, faltou, eh, uma etapa, ou eu deixei de analisar a etapa, ou eu aumentei a etapa de observação, o tempo de observação, e com isso eu não obtive os resultados propostos". Tenta sempre justificar, tá, o porquê que você não chegou ao resultado esperado e também, justificar os seus resultados. Mesmo você não tendo chegado a um resultado esperado, você com certeza chegou a um determinado resultado. Tenta justificá-lo, baseado aí nos materiais das aulas, tá? Então nada está perdido.
tá ok? Ah, minha experiência deu errada, todas mofaram. Azar. Então, se seus experimentos mofaram, você pode refazê-los ou justamente justificar. Ah, mofou, não consegui realizar. E tenta imaginar quais seriam os resultados se não tivesse mofado, por exemplo, tá? Nada está perdido. Ô, É, professor, dá licença. todo. É, o meu, o meu experimento do alpiste, os dois germinaram. A semente do flamboyant também eu consegui, tá germinando um pouquinho. A do maracujá que eu plantei no copinho, tá nascendo aos pouquinhos. A outra não germinou. Já o feijão, um tá mofando e um tá querendo brotar. Tá. Depois Beleza. eu Hum, mostro até uma foto pro senhor, posto no grupo aqui, direitinho. Eu fiz no semestre passado essa uhum. prática, eu fiz com a semente do maracujá. Tanto que eu tenho até o pé de maracujá aqui, deu um maracujá só, aí tá tranquilo. Mas a outra que eu tentei, uma tá germinando e a outra não. Legal, legal. Faz Deu parte, certo. gente. Faz parte, tá? Vamos lá, vamos começar então descrevendo os experimentos. Aí, em cada experimento, a gente vai compartilhando as opiniões, tipo o que a Taná fez agora, tá? Os resultados de vocês. Vamos lá. O primeiro experimento é do teste de quebra de dormência. Então, a gente tem algumas situações. Primeiro, a gente vai fazer uma escarificação física. O que é escarificação, gente? É a gente romper aquela membrana, aquela testa da semente, a parede da testa da semente, de alguma forma, modificar aquilo ali, trazer um dano à testa da semente. Essa escarificação pode ser física, como é o primeiro procedimento de lixar a semente, tá? Até que a gente consiga romper aquela casca dura. Por isso que semente de feijão, eu sou uma moto aqui barulhenta, por isso que semente de feijão, semente de girassol, é, grão de milho, essas não são ideais porque elas não têm testa dura. Lembra que eu falei até que o girassol é um fruto? Então imagina se você se lixasse a sementinha dentro do fruto do girassol, né? Ela não tem uma testa rígida, ela não precisa passar por esse processo para germinar. A do feijão é a mesma coisa, a casquinha do feijão é muito fininha, não tem essa estrutura de dormência, tá? Não confere essa dormência à semente. Então tem que ter semente de testa dura. Então a gente foi debatendo aí ao longo das atividades pelo WhatsApp quais seriam esses tipos de semente. Semente de maracujá, semente de melancia, de flamboyant, de goiaba, de pau-brasil. Então, tem várias sementes que podem ser utilizadas, tá? Vamos lá. Então, seria lixar. Quando a gente faz esse lixamento, essa escarificação, a gente permite a entrada de água na semente. A entrada de água é fundamental para a quebra de dormência. Ou seja, para a semente iniciar a sua germinação, ela tem que ter absorção de água para ativar o seu metabolismo e obter energia das suas reservas de nutrientes, das suas reservas energéticas, que ficam no cotilédone, por exemplo, da semente, ou no endospermo, se for uma monocotiledônea, dependendo, né, da espécie. Então, a entrada de água é fundamental. Quando a gente faz quando a gente lixa a semente, a gente está rompendo essa barreira contra a entrada de água. A água, então, pode entrar, a semente incha, ativa o seu metabolismo e o embrião é ativado a iniciar o seu crescimento, tá? A dar origem à germinação. No experimento, no outro, é uma escarificação térmica. A gente coloca a semente em água fervente, põe a água para ferver, apaga o fogo, joga a semente ali dentro, deixa ali uns minutinhos. A gente aí sugeriu deixar por 1 minuto, tá? Nessa água fervida, deixa a sementinha ali por 1 minuto. Retira a semente e segue o mesmo protocolo para todos eles, que é o quê? Botar no algodãozinho com água, cobrir com papel filtro. Cobrir com papel filme, aliás, tá? O outro seriam os controles. O controle
é não passar a semente por nenhum procedimento e colocar para germinar, para ver se ela realmente precisaria passar por alguma escarificação. Existe, gente, escarificação química, mas a gente não aborda nas nossas aulas de botânica pelo risco de acidente, tá? Feita com ácido clorídrico, com pH muito baixo, então um pH extremamente ácido, que romperia, né, desestabilizaria as ligações de celulose e lignina das testas da semente. Isso promoveria também a entrada de água. Uma coisa importante que vocês têm que pensar, e que a gente pode colocar agora aqui, cada um pode dar a sua opinião, é o que essas escarificações simulam na natureza. Eu já até, quem assistiu ao vídeo de instrução tem esse tipo de comentário, né? Então, só para a gente reforçar, o que eles simulam? A escarificação mecânica, a escarificação física, do lixamento, simula o que na natureza? Vai simular germinação? É uma forma de estimular a germinação. Mas a nossa atividade de lixar a semente simula qual processo na natureza? Qual processo tem essa similaridade de lixar a semente? Que vai romper o tegumento. Isso. Não é isso? Vai romper e aí vai propiciar a emergência da radícula. Perfeito. Mas quais eventos naturais promovem essa ruptura da testa? Pode ser vento, pode ser a questão da temperatura também, os animais, quando o passarinho come. Isso, vamos pensar quando o passarinho come. O passarinho não tem dente, né? Aves têm moela. Moela, porque aí ela vai fazer essa esfoliação. Escarificação. Então, exatamente, na moela, né, pode sofrer ali uma escarificação, como se fosse o lixamento. Além disso, passa pelo trato digestivo do animal, que tem um pH ácido no estômago, que pode também promover essa ruptura da testa. Então, passar pelo seria trato... a ruptura química? Isso, exatamente, a escarificação química. Então, pode ter tanto o processo de escarificação mecânica na moela, quanto na escarificação química no trato digestivo, no estômago. O que acontece também com os outros animais herbívoros, né? Até a gente mesmo, até o humano. A gente mastiga a semente, promove a escarificação mecânica, similar ao que acontece com a lixa. Engulo no pH do meu estômago a escarificação química. Então, quando eu elimino a semente, ela já passou por dois processos de escarificação. Semente cai numa corredeira, cai numa cachoeira. Ela vai batendo nas pedras. Ela vai se esfoliando, né? Vai se esfoliando. É um processo parecido com Aí vai ser a mecânica, a escarificação mecânica. Exatamente. Exatamente. Em relação à temperatura, a água quente aí, o que ela está simulando? Escarificação térmica? Na natureza, como isso pode acontecer? Temperatura alta? Isso. O que promove essa temperatura alta? Como que eu vou te falar? Quando está numa região com alta temperatura mesmo. Uma região desértica? Não, desértica no clima tropical. Mas quando está temperatura muito alta, ela não entra em dormência ou não? Não necessariamente. É uma temperatura mais amena, né, professor? No caso lá, se fosse numa região do sul, que é uma região que a temperatura é mais baixa, já não haveria essa escarificação térmica. Olha que interessante, gente.
A escarificação térmica ela vai ocorrer em altas temperaturas. Baixas temperaturas de congelamento também podem romper essas partes, tá? Então, tem dois processos diferentes. O que vai determinar o que é favorável para a planta ou não é a sua adaptação ao ambiente. Ao ambiente. Então, plantas de ambiente muito quente vão exigir temperaturas elevadas para germinar. Plantas de ambiente muito frios vão exigir um congelamento para ter essa parede rompida. Tá? O que essa água fervida aí vai simular? É uma temperatura muito alta, beira 100 graus. É quase cozinhar a semente. Existem espécies, aqui até no Brasil mesmo, no Cerrado e na Caatinga, que germinam após períodos de queimadas. Queimadas naturais acontecem nesses ecossistemas em virtude da sua pouca umidade de água, umidade relativa de ar, né? Então, um ambiente muito seco, e essas sementes vão germinar após uma queimada. Elas ficam no solo, ficam na serrapilheira, e quando passa o fogo, elas passam por esse aumento de temperatura, essa ruptura da parede das testas. São todas as sementes do cerrado que têm essa adaptação? Não. Não. Algumas espécies têm. E isso é favorável por quê? Imagina, para chegar no ponto de queimada, ela passou por um período de seca longo. Concordo? Perdeu muita umidade, então leva um tempo para isso acontecer. Entendi. Após esse período, qual época vem? Época chuvosa. Passa por esse ciclo de seca e chuva. No período de seca, ela não germina. É um processo favorável, já que não vai ter água para ela se desenvolver, é um processo relativamente favorável. Ela vai germinar depois de passar por um processo de queima. Passou por um processo de queima, ela fica ali, no solo. Mas a sua parede já não tem mais a mesma estrutura. A sua testa já não tem mais a mesma estrutura. Começa a chover, entra água na semente e ela pode germinar. Então, ela precisa passar por esse ciclo de queimada. Queimadas naturais, tá? As queimadas feitas pelo homem, queimadas antrópicas, facilitam esse processo? Facilitam. Mas também deteriora o solo antes do período favorável, elimina as outras espécies em período desfavorável para que elas desenvolvam novamente, então o solo fica descoberto. Isso gera um problema na hora da germinação de qualquer outra semente. Então, as queimadas naturais que ocorrem nos períodos mais específicos favorecem o processo de quebra de dormência dessas sementes. Deu para entender? Professor, então, Entendi. é correto dizer assim, o embrião, né, independente da estação do ano, se é quente, se é frio, ele sobrevive bem ali dentro da semente com pouca água. Só o que tem ali para ele poder viver, para manter ele ali ativo. Uhum. Então, mas para ele germinar, após ele germinar, ele já não aceita a desidratação. Correto. É isso? Correto. Então, enquanto ele está lá, em semente, sem germinar, independente de ser temperatura alta, de temperatura baixa, ele está ali, ele está ali, quietinho, né? Isso. Aí eu só vou te corrigir uma coisa. Vai depender da espécie. Então, se eu pegar uma outra espécie e submetê-la à queimada, o embrião pode ser danificado. O que acontece com essas sementes adaptadas à queimada? Ela tem um cotilédone bem grande, tem um cotilédone rico, o embrião fica bem protegido da alta temperatura. Na verdade, a alta temperatura não chega ao embrião. Só fica ali por volta dele. Por volta dele.
Exatamente, ele tem essa proteção. Então, ele não é danificado, o embrião continua vivo. Mas, por outro lado, se você cozinha semente de feijão, você vai conseguir fazer ela germinar? Não. Não, porque você Não, porque submeteu a uma queimei. alta temperatura Alta temperatura e o queimei embrião que eles. estava ali dentro. Exato. Eu matei eles. Matou ele, exatamente. Matou ele, Entendi, professor. tá? Mas em relação àquilo que você disse de iniciar a germinação, ele vai precisar de água. A água vai ser fundamental. A Como ele umidade tem vai, que ter. como ele vai obter essa água do ambiente varia também de espécie para espécie. Tem espécie que vai... Geralmente, esse processo são geosperma. Angiospermas, gimnospermas. Isso. Tanto as angios como as gímeos têm adaptações. As angiospermas têm um número maior de espécies, então ela é mais rica nessas adaptações. Então, todos os exemplos que a gente deu aqui são de angiospermas. As gimnospermas, elas já são interessantes porque elas já resistem melhor, se desenvolvem bem em ambientes frios, em temperatura mais baixa. O caso ai, meu Deus. Esqueci o nome. Sequoia? Não. É que tem aqui na nossa região que dá a pinha para a gente comer, o pinhão. Como é que é o nome? Pinhão. Araucária. Araucária. Araucária, obrigado. Araucária. Né? Não dá em ambiente muito quente, dá mais em áreas de maior altitude, com a temperatura mais baixa. É uma adaptação. Entendi. Tá? É até aquele negócio que vem a pinha, né, professor? Que tem Isso a pinha aí. que a gente usa. Isso E eu mesmo. vi desse lá na casa da minha sobrinha em São Paulo. Ela está morando, que fizeram uma fazenda lá. Aí você vê que tem umidade por conta do rio lá. E como que tinha pinha. Aí a minha sobrinha ainda falou, tia, essa aqui está mais aberta, que é porque ela está úmida. Essa aqui está mais fechada, que é porque ela já... Eu não lembro, eu sei se é vice-versa. Eu sei que eu trouxe um monte de pinha lá, uma mais linda do que a outra, aí tinha uma mais fechada e uma mais aberta. Pode ser também macho e fêmea. Ah, é? Pode. Você pode ter uma produtora de pólen e a outra onde vai germinar o pólen e vai produzir o fruto. Pode ter isso também. Entendi, professor. Tá? Vamos lá. E qual foi o outro? Foi a escarificação térmica, a lixa, só, né? E o controle. Antigamente, a gente fazia também de colocar na geladeira. A gente deixava na geladeira, fazia esse mesmo controle na geladeira, para saber se ia germinar ou não. E era interessante, porque bastava tirar da geladeira algumas espécies. Uma vez uma aluna fez com semente de melancia, e a nossa prática era à tarde. Ela saiu de casa de manhã, ela tinha uma outra prática de manhã, ela tirou as sementes, né, da geladeira, foi na prática de manhã, na nossa prática à tarde, quando ela foi nos mostrar, a radícula tinha apontado. Foi ela tirar da geladeira na manhã, à tarde a radícula já tinha apontado. Ou seja, para as espécies tropicais, a baixa temperatura inibe a germinação. Então, professor, é exatamente isso. Por isso que existe plantas e árvores, né, num local que no outro não tem. Em cada bioma tem a sua espécie. Isso aí. A gente pode trocar, não é? Agora, com a globalização, com o homem podendo ir de um lugar para o outro, isso está acontecendo. Né? A gente tem muitas espécies exóticas introduzidas na Mata Atlântica, por exemplo. Né? Espécies que vieram da África, que vieram da Ásia, até mesmo da Europa. Tá? Mas, enfim, naturalmente é isso que acontece. É uma seleção, né, gente? É uma seleção natural. Vão se perpetuar naquele ambiente as espécies mais favoráveis a ele, que se adaptaram melhor a ele. Por isso que o pessoal fala assim, a uva é mais fácil dar lá no sul, onde que tem os vinhos, né? Isso.
Mas já se criaram variedades cultivadas no Nordeste. Adaptadas, né? Adaptadas. E Aquele são mais clima lá. doces lá no Nordeste a uva, sabia? As uvas do Isso. Nordeste, elas são mais doces. Isso aí, fazem mais fotossíntese. Por causa da temperatura. Olha que legal. É muito maneiro. Tem algumas outras adaptações também que podem favorecer, mas o princípio é isso daí. Parabéns. Aí vocês vão construir um gráfico com os resultados de vocês. O gráfico, gente, pode ser em colunas. Vocês só vão colocar a quantidade de semente germinada. Como foram poucas sementes que foram utilizadas, né? A gente sugeriu aí 4 sementes em cada experimento. Vocês vão trabalhar só com números absolutos. Não vamos trabalhar com porcentagem. É um número muito pequeno de amostra. Então, vocês só vão colocar se germinou ou não. Não quer dizer que cresceu ou não. Germinou é quando apontar a radícula. Apontou a radícula, conta como semente germinada. E cada um vai estipular os dias. 7 a 10 dias é o tempo que a gente recomenda. Pode ser que vocês tenham menos disponibilidade de tempo, coloquem 4 dias, coloquem 5 dias. O ideal é de 7 a 10 dias, mas que vocês padronizem. Então, eu vou olhar todos os experimentos que eu fiz em 7 dias, para você poder compará-lo. Não adianta você observar um com 7, outro com 8, outro com 9, outro com 10 dias. Tá? Tem que padronizar. Vou olhar todos com 10 dias, quantas sementes germinaram. Pode ser que depois que você faça a análise, alguma semente que não tenha germinado, germine. Ela simplesmente demorou um pouquinho mais a germinar do que a outra. Mas para a gente fazer uma comparação dos experimentos, a gente vai considerar um tempo fixo. 7 a 10 dias, você escolhe aí o período. Vocês vão descrever os resultados. Quantas germinaram e, de repente, descrever, né, o que você acha daquelas sementes. Então, de acordo com o seu resultado, a semente de melancia precisava passar por alguma quebra de dormência? Ah, professora, ela germinou no controle, sem eu ter feito nenhuma escarificação. Ah, então, provavelmente, ela não precisaria passar por uma quebra de dormência. Reiniciando, pessoal. Vou esperar um pouquinho. Consegue me escutar, professor? Consigo. Beleza, perfeito. Na área. Beleza. Vamos ver se tem mais alguém querendo entrar ainda. Nossa, já está todo mundo. O pessoal já até acostumou mesmo, né? Legal. Vamos lá. Então, vocês vão comparando seus resultados e vendo aí quais conclusões vocês podem tirar. Ah, germinou mais sementes germinaram com a escarificação mecânica. Mas não germinaram com a escarificação térmica. Então, o que você acha que pode ter acontecido? De repente, a alta temperatura pode ter feito o que com a semente, Marlene? Ela cozinhou o embrião lá, né? O embrião. Cozinhou e matou. Pode ter acontecido isso, né? Então, vocês vão explicando os resultados que vocês vão obtendo. Oi. E no caso, igual isso que a Marlene falou, para esse tipo de semente, né? Porque como o senhor falou, existem espécies que precisam dessa alta temperatura. A gente pode também estar descrevendo isso, né? Não, vocês vão descrever o que vocês encontrarem. Se você quiser complementar seu relatório, até pode. Mas a gente só vai levar em consideração o resultado que você encontrar. Tá? Então, por exemplo, você vai lá e fez com a semente de flamboyant e observou que na água fervente ela germinou. Germinou bem. Que quando você fez a escarificação com a lixa, ela também germinou. Mas no controle, que não teve escarificação nenhuma, ela não germinou. Então, o que isso quer dizer? Que a semente de flamboyant precisa passar por um processo de escarificação, seja ela térmica ou mecânica. Porque a testa dela é muito dura. Ai, joia, obrigada, professor. Tá?
Então, para dar menos trabalho para vocês também, eu sugiro mais vocês focarem nos resultados que vocês obtiveram. Professor, dá Oi, licença. Até que dia para entregar o relatório? a gente pode combinar isso depois, quando a gente estiver encerrando a prática aqui, a gente combina. Calma, Tainã, isso aí a gente vai apegar pelo coração bondoso do A gente vai... professor. Isso. A gente combina no final, igual das outras vezes. Tá certo. Obrigada. Tá? De nada. Então, ó, aí tem uma perguntinha aí. Por que lixar demais ou deixar as sementes por tempo longo na água fervida seria um problema? A Marlene já matou essa charada para a gente, né? Não é? Então. Cite algumas vantagens da dormência das sementes para as plantas. Por que é Posso falar? importante? Pode. Vai. Ué, ela vai conseguir perpetuar a espécie dela. Por que razão? Por que uma planta que não tem dormência na semente não faria a mesma coisa? Porque aí ela pode sair, cair em outro lugar e continuar germinando. Uhum. Tem sementes, gente, que germinam ainda no corpo da planta-mãe. Sim. Tem plantas vivíparas. Vivíparas. Que vai ocorrer a viviparidade. Exatamente. Elas já começam a germinar ainda no corpo da mãe. Então, quando elas mas que não é bom, né, professor? Depende. Não, para algumas espécies não é bom, porque se ela cair longe... Isso. Para a maioria não é longe, bom. Ela vai conseguir desenvolver completamente. Isso. Para a maioria não é bom. Exatamente. Que mas ali ela vai... Vamos pensar ela vai ter a ajuda dos hormônios, né, dos fitohormônios, para o desenvolvimento, para o crescimento. Isso aí. Vão ter oportunidade de ambientes luminosos, né? Exatamente. Não vai ter aquela sombra, né, da mãe dela grandona lá fazendo a sombra para ela, que ela precisa de luz para se desenvolver. Isso aí. Mas, por exemplo, pensa num mangue. O mangue é alagado. É alagado. Nem salgado, todas as espécies... E tem um salzinho ali, né? Ainda é salino, exatamente. Ainda é salino. Então, a gente pensa assim, a espécie que sobrevive ali, das árvores ali, os manguezais, os mangues mesmo, né, que dão nome ao ecossistema, eles são muito adaptados àquilo ali. Uhum. E não tem o crescimento esperado num ambiente que não seja mangue. Exato. Porque ele já se adaptou ali. Já se adaptou ali. Tem as raízes rizomorfas, né? As raízes aéreas que saem para respirar lá do lado de fora daquele lamaçal, né? Tem as glândulas de sal, né? Para onde vai sair aquilo tudo lá. Tá vendo, professor? Eu estou estudando botânica. Tá, isso aí. E as sementes na hora da prova, o negócio na hora da prova, você fica tão nervoso, você não consegue associar as coisas direito. Dá branco na hora da prova. Mas eu não sei o que acontece. Então, Marlene, você está reparando que eu estou direcionando as suas respostas? Sim. Você está respondendo toda hora uma coisa, mas ainda não é aquilo que eu esperava. Ah, sim. Tá? Então, eu estou te instigando a ir mais fundo nas suas respostas. Repara que depois você pode até assistir ao vídeo da aula, quando eu mandar a gravação, você vai reparar isso. Às vezes o que falta é só esse ajuste, entender o que a gente está querendo como resposta. A resposta correta do que você está perguntando. Exatamente. Você está respondendo as coisas e não está errando. Porém, não está chegando ao objetivo mais profundo daquela pergunta. Entendi, professor. Então, a gente está precisando fazer esse trabalho. Então, de repente, esteja uma dificuldade que, de repente, você e outros alunos, é muito comum isso, terem na hora de responder uma determinada pergunta, tá? Nossa, professor, eu tirei botânica na tampa da beirada. Nossa, eu não estou conseguindo. Eu reprovei ano passado, botânica. E uma matéria que não é tão difícil assim, na hora de responder me dá branco. Eu fico doidinha.
E eles fazem umas perguntas bem elaboradas, né? E a gente fica realmente meio travado, capciosas também. Mas isso, gente, é por conta da prova online, tá? As provas presenciais não eram desse estilo, não. Mas eles tiveram que tomar essa medida porque estava tendo muita cola. Os alunos estavam colando demais. Então, eles trabalham muito agora com a certeza do aluno em responder. Aí complicou um pouquinho para vocês, teve esse probleminha aí. Agora, praticamente, você tem que ter certeza do que está respondendo. Então, voltando só para terminar da questão do mangue, as plantas do mangue, as árvores, produzem sementes e essas sementes são vivíparas. Elas germinam ainda no próprio fruto, no corpo da mãe, e quando caem já nascem com folhinhas, raízes, já caem no substrato do mangue e ele mesmo já continua o seu desenvolvimento. Mas nada do que a Marlene disse está errado. Marlene descreveu muito bem a importância aí da dormência para as sementes. Parabéns, Marlene. Obrigada, professor. Aí, ó, caso não tenha realizado esses experimentos, ou se as suas sementes mofaram e você não pôde acompanhar o experimento, aí vocês respondem essa pergunta aí, a 4, que tem os resultados, né, de quem fez a escarificação térmica, escarificação mecânica, comparadas com o controle. E vocês aí façam a proposta aí. Bem, no caso dessa semente, foi flamboyant, foi exatamente aquele resultado que eu comentei com vocês, né? No controle não germinou e nas escarificações teve a germinação. Já até tardia, eles colocaram uma foto aí para não deixar dúvida em relação à germinação. Já está até no estágio de plântula. Isso daí com 10 dias não iria ocorrer, tá, gente? E quantos dias, então, professor, que ocorreu? Mais ou menos. Aqui, mais ou menos... A minha foi 20 dias. Aqui, para germinar ou para chegar nesse estágio aqui? Para começar a... Ah, não, nesse estágio aí foi 12 dias. Aqui, ó, e detalhe, tá, gente? Usou como substrato uma terra. Se você usar o algodão, ela cresce mais rápido, porém não emite tantas folhas. É o que acontece com o feijão quando a gente põe no algodão. Isso aqui, ó, quando tem essas folhinhas aqui, muito provavelmente ela tem aí 5, 6 a 10 dias após a germinação. Tá? Então, se a germinação levar 5 dias para aparecer, a radícula, conta aí mais 10, 5 dias após, 6, 7, 8 dias, 10 dias após a germinação. Então, aqui ela vai ter mais ou menos uns 15, 20 dias de desenvolvimento. Mais ou menos, tá? Um estágio assim, mais avançado. Então, professor, nesse A aqui, ó, houve a escarificação mecânica, né? Que germinou mais rapidamente. Não, germinou. Ali não está dizendo quando ela germinou, se foi mais rápido ou não. Então, no relatório, eu posso só falar que da escarificação mecânica ela germinou. Isso. E na escarificação térmica ela não germinou, porque provavelmente a água estava muito quente. Não, pior que aqui, ó, ela germinou assim, ó. Ah. Isso aqui é o caule dela. Tá. Ela só não continuou o desenvolvimento. Ela morreu. Ela não desenvolveu. Ela não desenvolveu, ela morreu. Mas não tem nada a ver com a escarificação. Pode ser uma deficiência do embrião, pode ser um fungo. Um fungo. Pode ser algum fator ali que tenha impedido ela de crescer. Tá? A outra continua desenvolvendo, né? Sim. A da escarificação aqui na letra A continuou desenvolvendo. Na letra B, não, ela morreu. Mas houve a germinação. Houve a germinação. O que importa para a gente é se vai haver germinação ou não. Entendi. Isso independente se a planta continuou o desenvolvimento, não é isso? Por isso que falam, professor, que é preferível você pegar uma planta já com a raiz e plantar do que esperar ela germinar, porque você não sabe se ela vai desenvolver. Isso é o que o pessoal faz, os produtores de muda fazem, né? Eles semeiam naquelas placas, né, com os quadradinhos pequenininhos,
para Sim. depois transferirem as mudas em diferentes estágios de desenvolvimento, até chegar num ponto em que pode ir para o plantio no solo, na terra mesmo, que aí já tem mais chance dela se desenvolver até a fase adulta. Perfeito, professor. Obrigadinho. Nada. Agora do feijão. A do feijão, gente, lembra muito aquelas atividades que a gente fazia ainda no ensino fundamental, né? Às vezes os nossos filhos fazem quando estão estudando lá nas séries iniciais, no ensino fundamental, ainda até no primeiro, segundo ano e tal. Só que agora a gente está no nível superior, né? Então a gente vai fazer outras observações. A gente vai colocar aí, vai seguir critérios de observação, ou seja, a um determinado período, né, a gente vai analisar o desenvolvimento dos feijões, colocando ali quais estruturas estão se desenvolvendo. Dia 1, vocês vão colocar aqui no primeiro quadrinho a semente de feijão recém-colocadas para germinar. Então, ela vai estar uma semente de feijão normal. Num outro dia, dia 3, a cada 2 dias, normalmente, é o ideal. Como está a germinação? O que aconteceu? Já apareceu aqui um caule, já tem a raiz primária, a raiz principal. Aí, depois, a raiz principal já começa da raiz principal já começam a sair as raízes laterais, já tem as primeiras folhas bem desenvolvidas, o cotilédone está partido, foi aquela parte que a gente até comentou no WhatsApp, acho que foi até da Marlene, né? Foi. Então, que é a dicotiledônia. São dicotiledôneas, exatamente. Então, vocês vão descrevendo as estruturas que vão aparecendo. Já apareceram as folhas secundárias, as folhas compostas, diferentes das primeiras folhas. Isso vai variar, esses resultados vão variar para cada aluno, para cada experimento que vocês fizerem. Porque pode ter sementes que vão dar origem ao indivíduo, vai desenvolver mais rapidamente do que o outro. Então, pode ser que no dia 5, um aluno esteja apenas identificando o epicótilo, que é a parte... Quando o cotilédone, quando começa a germinar, o cotilédone marca 2 partes no caule. A parte de baixo do caule a gente chama de hipocótilo e a parte de cima do caule a gente chama de epicótilo. Então, hipocótilo é a parte de cima, acima do cotilédone, e o hipocótilo é a parte de baixo. Então, pode ser que você esteja vendo só o epicótilo e a raiz principal, e um outro aluno já esteja vendo o hipocótilo, a parte de baixo do caule, né? Então, vai variar aí do nível de desenvolvimento de cada feijão que vocês plantaram. Isso varia para cada semente, isso varia da temperatura da casa de cada um de vocês, depende se está exposto à luz direta, se está exposto à luz solar ou luz artificial, se está no escuro ou não, tá? Então vai variar, tem muitas variantes aí que determinam essa velocidade aí de crescimento, essa taxa de crescimento. Por isso que vai variar tanto. Então, professor, é o hipocótilo ou hipercótilo? Vou escrever aqui, ó, quer ver? É perfeito. Peraí. Hipocótilo de muito. Não, de abaixo. Baixo. Hipo de baixo. Porção do caule
abaixo do cotilédone. Epicótilo porção do caule acima do cotilédone. E essa porção abaixo aí abaixo do cotilédone. Então, ela é até mais branquinha, né, professor? Porque não chegou tanta... Isso. Não é isso? Eu tô aí. olhando o meu aqui, ó. Ele Isso tá mesmo. mais branquinho. E a parte de cima, ela é mais verdinha. Isso aí. Eu tô aqui de olho nela. A parte de cima é que vai continuar crescendo. Crescendo, isso. Isso. E a parte de baixo, ela... tem uma palavra quando não chega ali... Eu até li agora, quando tá aquela parte branquinha ali no fotoperiodismo, eu esqueci agora. Estioladas. Isso, estioladas. É a parte branquinha. Isso aí, viu? Tô lembrando mais ou menos. Viu? Estiolada, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura. Esqueci de separá-la aqui. Vou ver se eu Nessa acho. parte abaixo do cotilédone, ela está estiolada. Na verdade, o que acontece? Pode-se dizer. Pode-se dizer sim. Deixa eu remover aqui. Vou procurar. Eita, meu Deus. Estou procurando aqui uma imagem para a gente ver isso daí. Tem muita imagem na internet que tem alguns errinhos. Na verdade, não são nem erros. Às vezes, simplesmente existem mais de um nome para uma determinada estrutura e isso acaba confundindo a gente. Eu queria mostrar para vocês. Aqui. Acho que eu achei. Achei aqui. Peraí, vou compartilhar com vocês. Posso até mandar no WhatsApp depois. Manda sim. Compartilhou aí? Sim. Epicótilo. Eu usei isso aí na minha D. Isso aí. Então, ó, aqui tem uma semente de monocotiledônia e aqui uma semente de dicotiledônia. Tem 2 cotilédones, tem um cotilédone. No caso aí do feijão que vocês estão fazendo, a parte abaixo do cotilédone é o hipocótilo e a parte acima do cotilédone é o epicótilo. Então, o epicótilo, gente, no embrião, é muito pequenininho. A maior parte, quando você pega aqui, ó, o embrião, você vê o hipocótilo. O epicótilo ainda fica muito pequenininho. Primeiro se desenvolve o hipocótilo, formando o gancho plumular. O gancho vai emergir e vai puxar a semente para fora do solo. Nesse momento, com a incidência de luz chegando ali, a ativação da síntese de clorofila
né, desencadeada pela ativação do fitocromo, e isso vai produzindo mais alimentos para as plantas. E o desenvolvimento dela passa a ser mais equilibrado. Se não tiver luz, ela vai crescendo direto. A luz restringe o crescimento da planta. Diz para ela, pode parar de crescer um pouquinho, porque agora a gente já chegou à luz, já tem como a gente obter energia. Então, ó, o hipocótilo fica quase do mesmo tamanho, e o epicótilo é que começa a crescer, a se desenvolver. O cotilédone, com o tempo, vai sendo sugado, né? Vai tendo as suas reservas nutritivas sendo consumidas, e ele cai. É como se fosse o umbigo da planta. Tá? Então, o cotilédone aqui, ó, quando deixa de nutrir a planta filha, ele se desprende e fica a cicatriz do cotilédone no caule. Se algum de vocês já chegou nesse estágio, vocês vão ver a marquinha no caule onde estava preso o cotilédone. Acima dessa marquinha é o epicótilo, abaixo o hipocótilo. Com o passar do tempo, vai tendo a suberização, o caule vai ficando mais grosso com o surgimento da periderme, e essa questão que a Marlene falou do estiolamento vai diminuindo. O caule vai tendo praticamente o mesmo padrão, tanto no hipo quanto no epicótilo. Depois eu mando para vocês isso daí. Tá? Então, aqui não tem muito mistério. Vocês vão colocar... Eu fui lá, Oi, Marlene. olhar o meu feijãozinho aqui, eu só levantei um pouquinho aqui para olhar. E aí, aquela corzinha da casquinha do feijão vai sumindo, né, professor? Vai. Na verdade, aquela casquinha do feijão se desprende também. Sim. Ela é só um tegumento, ela é só uma proteção. Vai sumir, vai ficar só o cotilédone mesmo. Vai ficando verdinha. Aí, quando ela se desprende, ela está até pretinha já, toda murcha. É isso que eu tô olhando ali. Tá murchinha, coitadinha. E se desprende. Entendi. Beleza. Tá? Aí vocês vão respondendo aí. É interessante, gente, que será que tem mais perguntas? Eu não posso dar spoiler, né? Não posso dar resposta. Mas fiquem de olho. Eu até falei do gancho plumular, ó. Aquela curvatura que se forma. É perceptível. A gente consegue observar isso daí. Só não consegue observar quem não observar seu experimento todo dia. Aí não consegue ver. Pode perder essa etapa. Essas perguntas aí são mais fáceis de se explicar. Propõe uma explicação do porquê seria importante que a radícula surja primeiro numa semente, na germinação. Porque é ela que vai buscar os nutrientes para a semente? Isso. E a água, né? Isso. Isso os aí, nutrientes perfeito. e a umidade. Ah, é isso! Perfeito. Perfeito. Você tá ficando fera, menina. Ai, meu Deus. Depois de uma nota horrorosa daquela, só o Senhor para ter misericórdia. Essa parte, gente, agora da matéria, ela tem menos decoreba, é mais compreensão mesmo dos processos. Então, você entendendo bem, foquem assim, quando vocês estiverem lendo, vocês já tiveram essa impressão, né? Como mudou o tipo de escrita da aula, né? Porque foram escritos por professores diferentes. Como no início era muito objetivo, né? O texto trazia muitas informações, você tinha que dar conta daquelas informações. Agora, os textos das aulas trazem muitas explicações até você chegar numa determinada conclusão. Vocês perceberam isso nas leituras? Sim.
Então, por exemplo, quando ela vai falar, quando na aula você está estudando um hormônio, ele descreve como o hormônio foi descoberto, dão as características dos experimentos que chegaram àquela conclusão. Reforcem, grifem a conclusão do experimento. Qual a consequência daquele hormônio? O que o hormônio causa na planta? Foquem nisso daí. E tem um experimento clássico, o experimento dos Darwin, que o Darwin fez com o filho dele, que desvendou aí o mecanismo do fototropismo em relação à auxina e ao fitocromo também. Então, reforcem o estudo desse experimento de Darwin. Eles costumam cobrar esse experimento na prova de alguma forma. Deem uma caprichada nessa parte aí do conteúdo. Oh, beleza! Tá? Então, a gente tem aí alguns tipos, né? Ele até define alguns tipos de movimentos nas plantas, e a gente vai estudar dois deles. Um que é o fototropismo e o outro que é o gravitropismo. O que vem a ser o fototropismo? O fototropismo é o crescimento da planta em direção à luz. Sim. Pode ser que uma parte da planta, ou até mesmo plantas de diferentes adaptações, tenham um fototropismo positivo e outras têm um fototropismo negativo. Fototropismo positivo é um crescimento a favor da direção de onde vem a luz. O negativo é um crescimento oposto à direção da luz. Tá? Então, existe o fototropismo positivo e o fototropismo negativo. A gente vai observar aí um fototropismo positivo, com o bonequinho de alpiste de vocês, que eu tenho acompanhado aí no WhatsApp, cada um mais legal do que o outro, né? O cabelinho partido aí que postaram hoje, não lembro quem foi, eu olhei assim bem por cima, que a gente ia começar a aula. Aí o meu hoje está lindo, com cabelinho rosinha. Não, então, esse era da Sandra, que a Sandra postou hoje, foi da Sandra. Ah, show, viu? Beleza. Beleza, Sandra. Então, o que a gente vai observar? E o que vocês já observaram? Quem já fez esse experimento? Observou diferença na taxa de crescimento? Teve algum bonequinho aí em que o alpiste cresceu mais rápido do que no outro? Engraçado, professor. O meu dentro da caixa cresceu mais do que fora da caixa. Alguém mais observou esse mesmo fenômeno? Vou mandar foto do meu agora no grupo. Peraí, do dentro da caixa e o outro. Tá. Professor, o meu que ficou na caixa, ele cresceu menos, mas o que ficou fora da caixa, eu deixei na beirada da janela da cozinha, então ele recebeu muita luz. E cresceu, e o crescimento foi mais lento do que estava dentro da caixa? Ele cresceu bastante, ficou bem verdinho, o cabelinho dele está bem alto. Uhum. Eu vou colocar uma foto lá no grupo, tá, professor? Tá. E qual que você observou uma germinação mais rápida? Professor, eu deixei ele lá e eu não olhei todos os dias, não. Mas quando porque o que eu percebi? O que ficou na janela, primeiro começou a sair, eu olhei embaixo, tinha bastante, acho que é uma raiz, né? Tinha bastante, e aí eu comecei a molhar, porque como estava calor, estava secando muito rápido a água do pratinho. Certo. E aí começou a sair umas pontinhas roxas, bem pequenininhas, e depois a verdinha que foi para cima, entendeu? Certo. E aí, quando eu vi que começou a crescer o da janela, eu corri para olhar o da caixa. Aí eu vi que cresceu o cabelinho rosa, só que ele estava inclinado, porque ele estava em direção ao círculo que eu tinha feito na tampa da caixa. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente teve diferença aí de crescimento. O que é mais esperado de se acontecer é o efeito que a Marlene mencionou. Crescer em comprimento mais o bonequinho da caixa, o alpiste da caixa, do que o que está exposto à luz. Isso é um dos efeitos do estiolonamento. O que quer dizer isso?
A planta cresce, tem um crescimento rápido, com pouca pigmentação verde, pouca síntese de clorofila, e ela tem que dar um estirão no seu crescimento até chegar à luz. Então, ela tem um crescimento acelerado por isso. Quando ela atinge a luz, o estiolamento é bloqueado. O fitocromo converte em fitocromo ativo, que chegou à luz, e nesse estágio ele limita o crescimento. Ele promove a limitação do crescimento. Opa, então não precisa mais crescer, que já chegou à luz. Agora a gente vai produzir clorofila, vai dar, começam a produzir outros produtos, né, metabólicos, outros hormônios, inclusive, para direcionar o crescimento, tornando a planta mais sadia. Que aí ela passa a fazer mais fotossíntese, as estruturas vão sendo formadas aos poucos, e ela se torna aí com mais chance de atingir a fase adulta. Se uma planta tiver em estiolamento por muito tempo, ela morre. O estiolamento também, vocês podem observar, quem tem um gramado e às vezes esquece um tapete em cima de um gramado, mesmo que seja um tapete pequeno. Quando você retira o tapete, a grama fica esbranquiçada, porque perdeu a radiação solar sobre ela e diminui a taxa de fotossíntese, a taxa de produção de clorofila. Oi? Então, ela fica esbranquiçada. Tudo bem. Depois, com o passar do tempo, como a incidência solar volta a incidir sobre ela, a clorofila volta a ser sintetizada e a grama fica normal. Outra diferença que eu vou perguntar para vocês, a coloração que vocês já disseram. Uma fica rosada e a outra fica verde. Tem a ver com a síntese da clorofila em relação à exposição à luz. Uma coisa que vocês devem ter reparado em relação ao feijão, no outro experimento, é que os alpistes têm uma proteção, que alguém aí até falou, que fica uma folhinha roxa, uma folhinha bem rosa, escurinha, um rosa escuro, tanto no que foi exposto ao sol, quanto que estava dentro da caixa. Tem uma folhinha assim, que ela envolve todo o caule, quando está no início do desenvolvimento. É o chamado coleóptilo. Ele foi para Minas com quem? O coleóptilo... Desculpa, professor. Nada. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, fala. Desculpa, só para não esquecer. Em relação ao meu do alpiste, eu coloquei a foto lá no grupo. Aí, no caso, o meu que ficou na beirada da janela, ele cresceu mais. Será que é porque teve alguns momentos que pegou sol nele? Espera aí, rapidinho. Tô vendo aqui o seu, tá? Tá, Jorge. Parece que o seu tá meio desidratado, Michele. O meu, Da né? caixa. O da caixa, professor, como ele estava na caixa, eu pensei assim, a água do pratinho vai durar bastante tempo, né? Uhum. Só que aí, quando eu despertei para olhar o que estava acontecendo, realmente ele estava sequinho, aí depois eu molhei de novo. Eu acho Então, que pode ter sido isso. Está Aí bem eu desidratado. Você repara que os caules estão caídos. Eles não estão túrgidos. Eles estão murchos. Isso restringiu o desenvolvimento deles. Aí, professor, eu posso usar, então, esse experimento e fazer essa observação, ou eu refaço ele, então, para ter o mesmo... Pode fazer essa observação. Agora, repara no seu outro bonequinho verde, justamente o coleóptilo que eu estou falando para vocês. No caule do bonequinho da... Vou interromper aqui. Vou compartilhar aqui, né? Compartilhar aqui o da Michele, que está mais perto aqui, ó.
Reparem que tem... O WhatsApp é chato. Ele não me deixa visualizar as coisas ampliadas. Tá. Repara que tem aqui, ó, uma partezinha roxa, uma partezinha vermelha escura aqui, ó, na base do caule, que é uma folhinha que ela envolve, ela embrulha o caule. Essa folhinha é fundamental no início do desenvolvimento dela para proteção. Protege contra herbivoria, contra desidratação. Depois o caule... Então, voltando, ó, no da Michele aqui, a gente vê o coleóptilo pequenininho. Nesse que foi exposto à luz, o coleóptilo fica pequeno, porque logo já vai emergir dali o caule para chegar até a luz. Já no bonequinho, no escuro, aquele que o da Michele ficou desidratado, nem chegou a desenvolver o caule verdinho. É praticamente só o coleóptilo que está ali. A gente pode observar isso melhor no da Sandra, que está com o cabelinho partido. Ó. A Sandra fez 2 buraquinhos, um de cada lado da caixa. Então, ele cresceu em ambos os sentidos, né? Em ambas... Ih, mudei aqui a foto. Aqui, ó. Então, olha o tamanho do coleóptilo, a parte rosa, em relação àquela parte rosa que estava no boneco de local iluminado da Michele. Isso aqui, ó, é um sinal de estiolamento. Caules longos e com pouca clorofila. Professor, eu entrei atrasada, porque meu computador tinha travado. Aí, no caso, meu bonequinho não deu essa pontinha verde, é porque o meu caule, ele não chegou a ficar longo porque desidratou, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. E se eu... Quando ele atingir a luz, pouco antes de chegar no buraco, ela começa a produzir essa partezinha verde. Tosa de mamãe? Professor, Oi, pode dar uma olhadinha no meu? posso, vamos lá. É esse aqui que é o seu? Vamos ver. Esse é o seu do claro, né? O que ficou fora da caixa. Isso. Então, o meu ele não recebe luz direto, porque como eu moro em apartamento, ele estava na minha janela da cozinha. Mas é a parte assim que mais iluminação recebe. Mas ele não recebe o sol direto. Certo. Entendeu? Desde o primeiro dia, hoje ele está dessa forma aí. Beleza. Repara que ele é um bonequinho calvo, que a Marlene colocou pouco alpiste. Botei pouco? Sacanagem. Mas tá meio carequinha ele, né? Então, ó. Tá muito careca. Tem barba. Olha em relação da Michele, olha o meu. Mas repara, o objetivo foi atendido, né? Repara, é o que você falou mesmo. Não teve um desenvolvimento muito grande, né? O crescimento dele foi normal. A partezinha verde já está aparecendo, o caule já está aparecendo aqui verdinho. O coleóptilo, que é a partezinha vermelha, bem pequena. Vamos ver agora o outro. Olha esse daí. Essa daí parece um que tem um coquezinho, né? Fez um tufinho de cabelinho aqui, ó. Para a direita. Isso, olha, que legalzinho, furinho aqui, mostrando direitinho o desenvolvimento aqui em direção à luz. Então, tem hormônios aí, auxina e giberelina atuando, fazendo esse controle. Normalmente, a auxina é mais importante nesse processo. E o fitocromo também, que vai ajudar no desenvolvimento aí desse caule, em direção à luz. Repara, a partezinha verde quase não aparece ainda, mas vai aparecer
assim que a luz começar a bater nela. Tá? Então, se ela puxar o pratinho mais para cá, mais para perto da luz, isso acontece em menor tempo. Se ela afastar o pratinho para mais distante da luz, isso vai demorar um pouquinho mais para acontecer, tá? Porque aí vai atingir menos. É impressão minha, ô Marlene, ou tem umas gotinhas de água na pontinha do caule aí? Espera aí que eu vou ver. Espera aí que eu vou ver ele, que ele está aqui do meu lado. Tá. Você perguntou se tem umas pontinhas de quê? Umas gotinhas de água na ponta dele. Não, não tem, não. Tem não, né? Tá. Não, aqui embaixo parecia, professor, vou até fazer uma foto. Tá saindo um negocinho, parece que é um mofo. Um negocinho branco, assim. Entendeu? Pode tá ser. aparecendo, ó. As de baixo. Ah, eu vou fazer a foto das de baixo que tem. O meu Deixa eu abrir. professor Deixa eu abrir a deu minha na câmera. pontinha também Peraí, umas que eu vou te gotinhas de mostrar. água. Deu umas gotinhas de água na ponta. Nas Isso. últimas fotos que eu coloquei. Consegue me ver? Onde que eu tô? Consegue Eu me tô ver, te não? vendo. Tô te vendo. Você tá me vendo? Tô. Eu não tô vendo ninguém. Olha, tá dando para ver? Olha. Tá dando para ver. Aqui, ó, uns branquinhos aqui, professor, ó. Deu fungo? Sim, tem um bolor aí, sim. Isso. Um bolor, vai dar um né? cheiro ruim. Olha aqui embaixo, aqui, olha aqui, tão bonitinho, branquinho, ó. É. Tem muita raiz também, né? Muita raiz, ó. Isso. A raiz até, ela fez ela enrolou assim, como se fosse linha de carretel, ó. Isso, Bastante parece um raiz. ninho. Tá vendo? Bastante raiz. Beleza. A Sandra falou que conseguiu observar no dela as gotinhas de água. Isso aí Deixa é mais eu ver comum o seu. no momento da manhã, quando a temperatura está mais baixa. Exatamente. A Essa gente foto eu consegue tirei de manhã. observar. É a gutação. É o excesso. Gutação. É o excesso de água que ela absorve e ela elimina ali pelas folhas. Pelas folhas. Isso. Não é evapotranspiração. Não é o mesmo processo da evapotranspiração. Realmente ela está eliminando o excesso de água ali. E como não tem, como a umidade do ar e a temperatura na parte da manhã é mais alta, a gota é eliminada, a água é eliminada na forma líquida. Então, mas a gutação se vê a gota. A gota. A evapotranspiração, não, ela dissolve na atmosfera. Exatamente. É isso. Exatamente. Nem sempre a gente vai ver a gutação. Vai depender da espécie. Eu consegui ver, ficou tão bonitinho. Eu até tirei foto. A gutação é aquilo que o pessoal fala que é a gota do orvalho. Isso. Num gramado, você vê a gutação quando você passa, molha seu pé. Principalmente cedo, né? Principalmente cedo, exatamente, com a temperatura mais baixa. Perfeito, professor. O principal dessa atividade, gente, é o fototropismo, tá? Mas a gente vê outras coisas também, essas outras diferenças de coloração, taxa de crescimento. A gente consegue observar essas outras diferenças. O que vocês vão ter que fazer? Responder essas observações baseado nos hormônios e naquela aula do fototropismo, que explica, né, o fitocromo, por que fica verde em local iluminado e mais rosa no local não iluminado, a aula de fitocromo, também que fala Na verdade, é uma aula só que fala, né, as plantas e a luz, uma coisa assim, acho que é o título da aula. Então, sigam o que está ali para vocês conseguirem responder aos objetivos propostos, tá? Deu para eu compartilhar. Tá certo. Fiquei perdido aqui. E o último é do gravitropismo, que vocês colocam a semente de feijão para germinar. Depois que elas germinam, vocês as organizam de um jeito específico qualquer, de forma que essa... Oi.
Dá licença um pouquinho, eu vou refazer esse meu experimento. Eu queria te perguntar assim, qual a possibilidade, né, de eu ter feito assim errado? Eu coloquei só no papel toalha, molhado. Uhum. Só que mesmo depois de 2 dias, eu não sei se é porque aqui na minha cozinha é muito quente, não aconteceu nada, o papel colocou lá no grupo, eu escutei que você deu a ideia de colocar algodão também, né? Aí, Isso. será que a minha não deu certo? Desculpa. Porque por conta do clima, né? Tava muito calor, a água perdeu a umidade ali e não aconteceu nada? Você utilizou as sementes de feijão de um mesmo saquinho, provavelmente, né? Sim. Demorou o mesmo tempo para germinar em relação àquele outro experimento do feijão? Como é que foi? Você conseguiu fazer o outro experimento do feijão também? Então, o outro eu fiz, só que esse do prato, como o tempo de observação era menor, eu fiz no outro dia. Aí o que eu fiz no copinho, que foi ali na beirada da janela, ele já começou a germinar, já está em assim, fases diferentes. Só que esse daqui do prato não deu em nada. Aí eu vou refazer, mas eu queria te perguntar primeiro se deu errado, porque eu não coloquei o algodão também junto com papel, toalha. Não, o que acontece é que ele precisa ter água. Se a água estiver contida num papel toalha ou no algodão, ele vai germinar do mesmo jeito. Não parece ser um fator que tenha sido determinante para esse problema que você encontrou. O que é importante aí é vocês colocarem para germinar mais semente do que vocês vão usar. Por quê? Vocês vão precisar primeiro colocar as sementes para germinar, correto? Todas elas. E vocês vão selecionar as sementes que já estiverem com a radícula. Então, vocês vão colocar... Oi? Desculpa, professor. Pode ser, então, que eu tenha colocado pouca água e pouca quantidade de feijão, então, né? Pode ser. O que acontece? Dependendo da safra do feijão, mas eu eliminei essa possibilidade porque o seu experimento lá do feijão, o experimento de cima, você conseguiu fazer. Porque pode ser que a safra do feijão seja velha e o embrião já não esteja mais viável para o desenvolvimento. Mas como você conseguiu fazer o experimento anterior, então não é esse o problema. Pode ter sido pouca água, porque de repente o papel, como ele tem uma área de contato com a superfície maior, ele perde água para o ambiente mais facilmente. Então ele desidrata mais rápido do que o algodão. Ele tem que estar bem úmido, não pode faltar água no processo. Tá? Mas como ele absorve água também, se você observar se ele ficou sempre úmido, não vai ser um fator muito determinante, não. Tem que ter água, o algodão, o feijão tem que estar úmido. Então, professor, eu posso fazer dessa vez, colocar no fundo só o algodão e não colocar o papel, para ver se vai dar certo? Pode sim. Experimenta. Vai. A gente está experimentando, né? É um experimento. Você fica à vontade, tá? Pode fazer sim. Então, a gente vai fazer isso daí, de nada. A gente vai fazer isso daí, né? Vai colocar a semente para germinar. Depois, você vai pegar um prato, vai colocar um papel. O que a gente pode fazer é colocar o algodão e cobrir o algodão com papel filtro. Que aí o feijão não vai ter contato com o algodão, vai ter contato só com papel filtro. Por quê? Se a gente vai ver o gravitropismo da raiz, a raiz crescendo sempre em direção ao solo, a favor da gravidade. Se a raiz crescer no meio do algodão, você não vai ver para onde a raiz está crescendo. Ela vai ficar escondida. Então, a gente pode colocar o algodão, cobrir o algodão com papel filtro, os dois úmidos, os dois molhados, e botar o feijão em cima do papel filtro, que aí a raiz dele não vai se misturar com o algodão. Também pode ser feito assim. Depois, aí a gente coloca as radículas em posições diferentes. Vocês vão prender o feijão no fundo do prato, com a radícula para baixo, a radícula para cima, a radícula para a direita, a radícula para a esquerda. São 4 sementes de feijões germinadas que vocês vão ter que utilizar. Então, colocando aí 10, 15 sementes de feijão para germinar,
você tem mais chance de que 4 sementes germinem ao mesmo tempo. É isso que vai ser importante. As 4 sementes têm que estar germinadas no mesmo estágio de desenvolvimento. Vão posicionar lá no prato em posições diferentes da radícula. Preenche o fundo do prato com papel filtro e algodão. Cobre com papel filme. E vocês vão ter que deixar esse prato na vertical. Então, vocês vão ter que colocar muito algodão e muito papel para que aquelas sementes fiquem pressionadas e não soltem, não mudem a sua posição. Então, como que a gente vai fazer primeiro? Ó, preencher o fundo do prato com algodão. Deixar as sementes nas devidas posições e cobrir o prato com plástico filme. Envolver o prato por inteiro em papel alumínio e tudo, né, mantendo o tempo todo no escuro. Coloca o prato na posição vertical, pode ser no escorredor de prato ou numa parede. Não pode deixar cair, tá, gente? Depois de 2 dias, não pode passar muito tempo, gente, porque senão dá tanta raiz e o caule também cresce tão rápido porque não tem luz, vira um emaranhado, você não consegue ver nada do experimento. Aí depois de 2 dias, vocês tiram o papel alumínio e observam o resultado. Tira o papel alumínio e tira também tudo que está cobrindo a semente, porque você vai ter que ver a semente, tá? E vocês vão descrever o que aconteceu depois de 2 dias. A ideia é que vocês vejam que, mesmo com a radícula para cima, ela vai fazer a volta e procurar o solo. Radícula para a direita, ela vai tender ao solo. Independente da posição que você coloque, você está tentando enganar a planta. Mas a raiz sempre vai crescer em direção ao solo. Esse é o objetivo da prática. Entendi. Por isso que eu achei até que eu tinha feito errado a minha, professor. Eu não estou acreditando que o meu deu errado. Mas porque eu fiz. Isso. Vai fazendo. Você tenta enganar, você pode tentar girar o prato, deixa mais 2 dias. As raízes vão sempre no final direcionar para baixo. Aí vocês têm que explicar o que é o gravitropismo. O que está envolvido nele? Os grãos de amido nas pontas das raízes, no ápice da raiz. Vou mandar uma foto do meu, professor. Tá, joia, pode mandar. Aí, vamos ver se você vai conseguir ver. Espera aí. Vou abrir aqui. Espera aí, vou enviar aí. É isso que você falou, a gente pode até tentar enganar, mas não me engana. Ó, vê. Ali, o que eu botei em pezinha, ela desceu direitinho. Espera aí que eu estou tentando ampliar aqui. Tá. Ah, tá. Seu nome, né, tá aqui. Seu nome estaria... Manda uma foto aí. Tenta editar no WhatsApp o sentido que você colocou a radícula. Ah, tá. Em cada semente. Fazendo favor. Direita. Quando a gente fazia essa atividade no presencial, a gente fazia em placa de Petri. Terceira.
Acho que foi isso aí, professor. Acho que foi dessa forma mesmo que eu coloquei, ó. A primeira, eu botei para cima. Tá. Vou compartilhar aqui. A segunda para a esquerda. É que eu vou fazer download da sua Tá. foto, porque no WhatsApp eu não consigo ampliar a imagem e usar o zoom ao mesmo tempo. Agora eu consigo aqui. Mas eu acho que também eu não tirei o algodãozinho, não está dando bem para ver a terceira direitinho. Mas se você conseguiu chegar ao objetivo, não tem problema nenhum. Ai, que bom, que bom. Tá, só que aí agora eu não consigo ler o que você escreveu. Então, vamos lá. A primeira sementinha. Cadê? Eu quero aqui, gente. Ô, Zoom, me ajuda aí. Aí, Zoom. Então, aqui, ó. A primeira semente é essa daqui, né? Oh, meu Deus, não está desenhando nada. A primeira semente é essa, né? Não. A Não? primeira semente é a do lado, porque olha como que está o meu nome aí, tá vendo? Ah, A sim, sua de foto acordo com o seu nome. Tá. Não, a primeira semente é a do lado dela. Essa daqui. Isso. Tá. Eu Então, essa botei para daqui é a cima. primeira semente, você botou Botei para para cima. cima. Tá, Tá, pode joia. ver que aí Agora ela eu vou tá, fazer o como você seguinte falou, aqui. Espera que eu vou tentar fazer o seguinte. virar a foto. Isso. Prontinho, agora está no sentido certo. Então, aqui, ó, primeira radícula para cima. Ai, meu Deus, eu apertei alguma coisa errada aqui. Isso, voltou. Pronto. É. Gente, meu computador tem hora também que não me responde. Isso é assim mesmo, professor. Então, vamos lá. Primeira semente, ela posicionou para cima a radícula. Sim. Reparem que com o crescimento da radícula, ó, ela está tendendo a direcionar para baixo. Para baixo. Tá? Para ter um fototropismo positivo. Geotropismo. Geotropismo, geotropismo Isso. de gel, de terra. Isso, geotropismo. O meu foi assim também. Foi assim também? Olha essa daqui, que legal, ó. Essa daqui você deve ter colocado para a esquerda. Esquerda, isso, eu botei para a esquerda. E as raízes laterais também vão crescendo para baixo. Tá? Então, as raízes, elas sempre tendem a crescer para baixo. Se você quiser continuar o experimento, você pode, tá, Marlene? Sim. Você pode agora girar o prato. Gira o prato 90 graus, gira o prato 180 graus. Pode inverter completamente aí o prato, girar completamente ele, tentando enganar mais a raiz. Mas as raízes vão sempre crescer para baixo. Vão ficar curvas, vão fazer voltas, mas... Independente da posição da luz, né? Vai crescer para baixo. Independente da posição da luz. Tem algumas raízes que têm fototropismo negativo, mas aí elas estão expostas à luz. Ao invés de elas crescerem a favor da luz, elas crescem contra a luz. Isso a gente pode observar em raízes de algumas trepadeiras. As raízes ficam expostas à luz
Então, elas têm a luz, nesse caso, vai influenciar negativamente, ou melhor, não é negativamente, a luz vai fazer com que ela cresça contra ela, contra a luz, tendendo ao solo. Em algumas espécies, a luz pode interferir, sim. Não é o caso do feijão e da maioria das espécies, no qual as raízes se desenvolvem no subsolo, onde a luz não interfere em nada, porque nem tem luz. Deu para entender? Sim. Então, gente, essas eram as orientações que eu tinha para passar para vocês. Vamos definir quando que a gente vai entregar o relatório? Uma semana, mínimo, por favor, professor, é muita coisa para fazer ali. Quanto tempo? Uma semana? Uma semana? Tá. Se o pessoal... fala. Dá até para repetir os experimentos nesse tempo, tá? Quem quiser repetir, dá até tempo de repetir. Mas a gente pode deixar para semana que vem, sim. A prova de vocês vai ser quando mesmo, que eu esqueci? Vixe. Acho que já está chegando, não é? Ai, meu Deus. Tá? Vamos só ver se não vai coincidir com a... Se já vai ser na semana que vem a prova. Deixa eu ver aqui. Alguém tem um cronograma aí em mãos? Fácil de achar? Vou ver, pera aqui. 23 de maio. 23 de maio. Então, já é a próxima semana. Então, vou fazer o seguinte. Vocês vão ter que me entregar isso daí até dia 21, até sábado. Tá ótimo. Pode ser? Perdão, professor, se eu olhei errado, é 27 de maio. 27 de maio? Tá, porque sábado que vem é 21. Então dá Isso. tempo, professor, tranquilo. A prova é na outra semana, daqui a 15 dias. Vai ser liberada na sexta e vocês têm até sábado para fazer, então. Isso. Tá. Então dá tempo da gente fazer Então, até a gente Dia semana que pode- vem. 27 às 12, dia 28 às 12 fecha. Beleza. Beleza. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode deixar para entregar até no domingo. Ô, joia! Pode ser? Porque aí tem gente que Tá. trabalha sábado e ainda tem domingo para realizar. Eu acho bom. E os Quem quiser entregar antes, às vezes já tem gente até com o relatório pronto já. Quem quiser entregar antes, pode também, tá? Ainda não criei o link ainda da entrega do relatório, não. Mas assim que eu criar, eu mando para vocês. Agora eu vou perguntar. Pode ir. E o outro relatório, você já corrigiu? Não corrigi. Não corrigi. Minha vida também ficou a eu posso tripulação, imaginar. né? Mas eu vou corrigir os dois juntos. Se preocupem, Então não. tá ótimo. Tá? Eu corrijo ótimo. os dois juntos e eu até gosto, vou até ser sincero para vocês, de corrigir os dois juntos e ver como que vocês foram em cada um deles. Entendi. Porque aí, de repente, eu posso mudar os critérios de pontuação, Oba! entendeu? Entendi. Aí acaba favorecendo um pouco vocês nisso daí. Tá ótimo. Lembrando que os dois relatórios juntos vão corresponder a 1,5 ponto na N2. Beleza? Top. Gente, eu não Perfeito. costumo pegar muito pesado nas correções desse último relatório, não. Mas tem que responder o que está sendo perguntado lá. Tá? Mesmo que você responda errado, mesmo critério dos outros, mesmo que você responda errado, tem que responder. Não pode deixar de responder. Tem aquelas perguntas, tipo da parte da germinação das sementes, que fala o que poderia acontecer se a gente deixasse mais tempo a semente na água fervente ou numa temperatura mais alta, que a Marlene já deu a resposta para a gente. Nesse tipo de pergunta, tem que responder corretamente. Aí não adianta, tá? Mas em relação às interpretações de vocês, dos seus resultados,
Isso vai variar de acordo com o resultado que você encontrar e qual a sua perspectiva de análise. Pra terminar. O Júnior Pode ser quer que falar você faça com a uma gente. análise do seu experimento que eu não tenha feito na hora de examinar seu relatório. E que a sua análise seja realmente O que condiz ali. condiz o que tá mostrando, mas que eu não me atentei. Que eu, se eu tivesse que criar um gabarito, meu gabarito, de repente, não estivesse. Mas aí eu vou avaliar se aquela sua análise está de acordo com o resultado que você encontrou. É isso que eu vou avaliar. Se a sua análise, se a sua conclusão está de acordo com o resultado que você encontrou. Tá beleza? Tá Alô, ok, professor. Obrigada. Muito obrigada. Muito Quaisquer obrigada. dúvidas que vocês forem tendo, podem continuar fazendo do mesmo jeito. Posta no WhatsApp e a gente vai respondendo lá. Tá ótimo, joia, professor. Obrigada, Tá viu? Bom final Boa de tarde aí, semana. gente. Para vocês Tchau, também. Tudo de bom gente. pra Tchau, sogra, Marlene. viu? Boa Tudo de bom pra Professor, sogra. tchau, Valeu, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado pela aula, professor. Bom De final nada, de semana. Letícia. Você também. Um abração aí.